pessoal, tudo bem? Estamos aqui então com a nossa segunda aulinha revisional, né, da disciplina de planejamento tributário. A gente vai fazer também a aula atividade, né, planejamento tributário, que é uma disciplina importantíssima, cara administrador, para você, né? E hoje, vamos de novo. Na aula passada a gente falou assim dos vários tipos até de impostos, né? Impostos, taxa, contribuição de melhoria, contribuição, enfim, todos esses aspectos. Hoje a gente vai falar principalmente, gente, da questão dos tipos de sociedade. Vai ser um tema central da nossa revisão. Depois a gente chega lá na aula atividade também, tá? Olha só, muito importante que vocês olhem o livro digital de vocês. Livro muito bom, bem didático, e os slides, que está bem bacana, inclusive tem slides coloridos lá dessa disciplina. Importantíssimo essa disciplina para você, administrador, certo? Lembrando, estou aqui no chatzinho com vocês no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai para o Zoom, vamos conversar. Temos prova semana que vem, temos que conversar bastante, tá bom? Vamos começar assim então a nossa revisão falando da estrutura do planejamento tributário. O planejamento tributário, ele é tratado como uma obrigação do administrador em encontrar alternativas lícitas para reduzir a carga tributária sobre a empresa. Ou seja, o administrador vai encontrar alternativas para ele reduzir o pagamento de impostos, de tributos, né, em cima dentro da nossa organização, em cima da organização de vocês. Com o elevado nível concorrencial que as empresas enfrentam no mundo dos negócios, o planejamento é uma das alternativas que irão beneficiá-las economicamente. Segundo o autor Chaves, em 2010, o planejamento tributário, ele é o processo de escolha de ação não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou indiretamente a economia de tributo. O autor Oliveira, ele vê o planejamento tributário como uma forma lícita de reduzir a carga fiscal, que exige alta dose de conhecimento técnico e bom senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente corporativo. Portanto, gente, o planejamento tributário tem como foco a escolha de alternativas e ações ou omissões lícitas, ou seja, a empresa resolve mudar a sede para um outro município cujo valor do tributo possui alíquota menor, na escolha de uma alternativa lícita para reduzir a carga tributária, citando esse fato como um dos exemplos. São alguns exemplos, eu até acho que coloquei na aula passada para vocês, o próprio exemplo do estado do Rio Grande do Sul com o de Santa Catarina, onde a nossa alíquota de ICMS é 18%, lá em Santa Catarina é 12%. Enfim, tem que ver realmente como é que fica essa questão. São exemplos, né, onde o bom administrador ele pode realmente achar uma maneira lícita, né, uma lacuna ali na lei, para que ele possa então colocar a sua empresa a pagar menos tributo. É possível o contribuinte organizar e estruturar seus negócios de forma a minimizar os seus custos, aumentando a capacidade financeira e amenizando o impacto da carga tributária. Mas quais condições necessárias para elaborar o planejamento tributário? Bom, em resposta a esse questionamento, gente, é importante que verifiquemos sobre quais situações é possível evitar a incidência do tributo, a postergação dos recolhimentos, né? Para tanto, é preciso verificar a fundo o que a legislação prevê, para então buscar as chamadas brechas. Lembra que eu falei das lacunas? Mesma coisa, brechas e fissuras deixadas pela legislação, da parte legal, volto a dizer para vocês, falando da parte legal da constituição de uma empresa, né? Essas questões então de pagar menos tributos. Ao se familiarizar com a estrutura do planejamento tributário e aprender que, lá em sessões anteriores, né, que a gente já aprendeu na primeira sessão sobre a legislação tributária, agora você, aluno, irá compreender os aspectos sobre a legislação societária. Isso mesmo, porque eu falei, a gente vai falar sobre o que são sócios, o que são empresários. Bom, vamos ver tudo isso, tá? Você faz ideia do que é uma sociedade sob o ponto de vista empresarial? Como o empresário é definido na legislação vigente? E quais são os tipos de sociedade previstos em nossa legislação? Olha só, esse texto está lá no livro de vocês. Eu transcrevi ele para cá justamente porque ele é muito importante. É o norte, na verdade, da nossa aula de planejamento tributário, é a aula de hoje, onde tem
todos os tipos de sociedade que a gente vai levar então para o resto do nosso curso até o 8º semestre, tá bom, gente? E vocês para a vida inteira de administrador. Atenção, o planejamento tributário é a escolha de alternativas de ações ou omissões lícitas que possibilita a redução da carga tributária da empresa, trazendo o melhor resultado financeiro para a empresa. Então, cabe ao administrador a inteligência dele em achar realmente essas brechas, essas lacunas lícitas na lei, para que ele pague menos tributos dentro da organização. Certo? Falamos muito de administrador, falamos muito já de algumas coisas tributárias, mas o que é o empresário? O que é o empresário, gente, para vocês? Vamos ver? Inicialmente, para situá-lo, o aspecto legal referente à sociedade é tratado na Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Nele encontramos as regras que regem tais relações do artigo 966 ao artigo 1195, que trata sobre as questões principalmente sobre a sociedade. Pois bem, para compreendermos a definição do empresário, vamos nos reportar ao artigo 966 do Código Civil, não esqueçam, em que se considera empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, uma atividade profissional na qual a empresa é o objeto visando lucro com mão de obra, insumo, capital e tecnologia. Certo, gente? Essa, então, é uma definição de empresário. Essa pessoa que faz todas essas atividades é chamada de empresário. Mas, porém, todavia, contudo, por outro lado, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Por exemplo, a constituição de um consultório dentário, em que o profissional, o dentista, exerce sua profissão nas atividades da sociedade. No entanto, o que se pode interpretar melhor é o fato de que não se consideram empresários as atividades de caráter pessoalíssimo, ou seja, onde a atividade econômica e profissional é exercida pelo próprio profissional. Ok, gente? Mais uma. Sabemos que, de acordo com o direito empresarial, empresário, definição de empresário, é quem desenvolve atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Está lá, então, no artigo 966 do Código Civil. E que a empresa é a atividade econômica organizada praticada pelo empresário. Desta forma, gente, podemos entender que existem, então, duas figuras distintas. A figura da empresa e a figura do empresário, certo? A figura do empresário não se confunde com a figura da empresa, salvo no caso do empresário individual, que, embora possua seu ato constitutivo registrado junto à junta comercial, juridicamente sua atividade é considerada de pessoalidade, ou seja, é a própria pessoa que está exercendo a atividade empresarial. Nesse caso, o patrimônio do sócio empresário responde pelos atos praticados como empresário. Olha só, evoluímos então, já sabemos definir qual a diferença de empresa e empresário e o que faz o empresário. O empresário individual, vamos ver aqui agora então, ó, muito interessante, ó, com fins específicos de descaracterizar a figura do empresário individual, nasce pela Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI. Quem de vocês já não pegou uma nota assim que estava escrito, então, empresa fulano de tal, tracinho, EIRELI. EIRELI significa empresa individual de responsabilidade limitada. A partir disso, empresário individual passa a ser denominado com responsabilidade ilimitada, pelas obrigações contraídas na sua atividade empresária. Como pessoa jurídica, teremos o empresário individual com responsabilidade limitada, a EIRELI, constituído por uma única pessoa titular,
cujo capital social deverá ser integralizado e não poderá ser inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. A Eireli é um tipo de empresa criada para facilitar o exercício da atividade empresária, certo? A gente já viu aqui um pedacinho aqui do que é a empresa individual, né, com responsabilidade limitada hoje, a Eireli, né, que muitas empresas, uma grande maioria dos pequenas empresas que a gente tem, opta pela Eireli. Mas qualquer pessoa pode exercer atividade empresarial? Não. Poderá exercer atividade empresarial os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. As pessoas legalmente impedidas de exercer as atividades empresárias, se exercerem, responderão pelas obrigações contraídas, que está lá previsto no artigo 972 do Código Civil Brasileiro. Certo? Vimos então, para iniciar a questão dos tipos societários, a gente viu o que é empresa, o que é empresário, certo? Vamos ver os tipos societários agora, pessoal, assim bem resumido, vamos lá? Segundo o Coelho, 2010, a sociedade empresária se considera pela união de duas ou mais pessoas. Atenção, sociedade formada pela união de duas ou mais pessoas, com o intuito de exercer uma atividade econômica, podendo ser pessoa física ou jurídica. A sociedade empresária, ela pode ser de dois tipos, personificada e não personificada. O que é isso? Vamos ver cada um deles? Vamos lá então. Sociedade não personificada. A sociedade não personificada é aquela cujo ato constitutivo ainda não foi registrado no órgão competente, ou seja, aquele que não possui personalidade jurídica. Divide-se em sociedade comum e sociedade em cota de participação, e possui as seguintes características. Olha aqui, bem resumido para vocês, a gente está lá no livro didático de vocês também, olha só, sociedade comum. Ao lado, previsão legal, está lá previsto no Código Civil, entre os artigos 986 a 990. Sociedade comum são sociedades que exercem suas atividades negociais, ainda que não possuam registro público de empresas mercantis, certo? E temos a sociedade em cota de participação, onde a previsão legal, então, inicia do artigo 991 ao artigo 996 do Código Civil. A sociedade em cota de participação são sociedades que não possuem personalidade jurídica própria e não necessitam ser constituídas em documento e registradas no registro público de empresas mercantis. Mas existe isso, está previsto lá no Código Civil, certo? Peguei uma parte aqui do livro de vocês muito interessante, não quis tirar nenhuma vírgula porque ela é muito bacana de entender. Olha aqui o que diz o livro didático de vocês, o digital. Olha só, pessoal. A sociedade comum se caracteriza por funcionar mesmo enquanto não exista a inscrição dos atos que venham a constituir a sociedade. Esse tipo de sociedade é criado para que seja explorada uma atividade econômica, sem que o registro seja efetuado, e por essa razão não possui formalização jurídica. Em casos como esse, a legislação determina que os sócios respondam à maneira ilimitada e solidária, exceto quando há limitações de poderes entre os sócios, certo? Já na sociedade em conta de participação, duas ou mais pessoas se reúnem para a realização de um determinado negócio, ou seja, exploram uma determinada atividade por um prazo determinado, sendo uma delas comerciante. Nessa sociedade, encontramos dois tipos de sócio, o sócio ostensivo e o sócio participante, certo? O que é o sócio ostensivo? É aquele que desempenha a atividade empresarial, pois, de uma forma ou de outra, é o especialista da área do negócio. É ele que contrata os fornecedores e funcionários e fiscaliza toda e qualquer execução das atividades operacionais da organização que está administrando. O sócio participante é aquele que não aparece
exceto em situações em que precisar intervir. É o investidor do negócio e normalmente ele entra na sociedade com o capital e não se obriga com terceiros. Caso haja alguma interferência por parte deste sócio, a responsabilidade passa a ser solidária, ou seja, se tem 2 sócios, os 2 vão responder pelas ações da empresa, sejam positivas ou negativas. Porém, é salutar entender que este tipo de sociedade está em desuso, uma vez que não atente às especificações e exigências de outras legislações. Certo, pessoal? Passar para vocês esses 2 tipos aí que é muito interessante. Falamos de sociedade não personificada. Agora nós temos a sociedade personificada. E o que é a sociedade personificada? É aquela que possui personalidade jurídica. Já está dizendo, não personificada não possui personalidade. Personificada possui personalidade jurídica. Mediante o registro dos seus atos constitutivos. Tem características comuns que se identificam com outros tipos de sociedades, como a sociedade simples e a sociedade empresarial. Temos como tipos de sociedade personificada, aqui nos balãozinhos coloquei para vocês, está lá no livro também, bem bacana, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade cooperativa, sociedade anônima ou companhia, sociedade em comandita por ações. Muito bacana também os slides de vocês, que estão todos eles lá bem esmiuçadinho, tá bom? Vamos ver aqui. De acordo com o Código Civil de 2002, a sociedade pode ser composta conforme o quadro que segue. Então vamos lá, pessoal. O quadro está dividido em 2 partes, nesse slide e no próximo, tá bom? Sociedade simples. Característica: exerce atividade de natureza intelectual, são empresárias. Previsão legal, lá no artigo 997 ao 1038 do Código Civil. Sociedade em nome coletivo, formada exclusivamente por pessoas físicas. Os sócios respondem de forma solidária e limitada com terceiros. Tem previsão no Código Civil. Sociedade em comandita simples. O capital é dividido em cotas e prevê 2 tipos de sócios comanditados. Primeiro, pessoas físicas que respondem ilimitadamente e solidariamente com as obrigações sociais, e os comanditários, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas com responsabilidade limitada ao valor da sua cota, certo? Então, em comandita simples, 2 tipos, tá, gente? Pessoas físicas que respondem ilimitadamente e responsabilidade solidária, e 2, comanditários, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas com responsabilidade limitada ao valor das suas cotas de ações, certo, pessoal? Sociedade limitada. Sócios com responsabilidade limitada de acordo com a sua cota. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital, pelo todo. A administração pode ser por uma ou mais pessoas. Sociedade em comandita por ações. O capital é dividido em ações, já está dizendo, e é regido pelas normas específicas de sociedade anônima. Somente o acionista administra a sociedade. Os diretores são nomeados no ato constitutivo da sociedade em prazo indeterminado. Sociedade do tipo cooperativa. A sociedade formada por pessoas conforme natureza jurídica próprias de natureza civil, constituídas para prestar serviços aos associados cooperativistas. As responsabilidades dos sócios podem ser limitadas e ilimitadas. E temos o tipo de sociedade chamada sociedade anônima, a nossa SA. O capital se divide em ações que são lançadas ao mercado com o objetivo de captar recursos. As empresas constituídas podem ser de capital tanto aberto como fechado. Certo, gente? Todos esses tipos, então, fazem parte dos tipos de sociedade. Lembrem-se, a sociedade não personificada
é aquela cujo ato constitutivo ainda não foi registrado no órgão competente, ou seja, aquela que não possui personalidade jurídica. Ela divide-se em dois tipos, sociedade comum e sociedade em conta de participação. Muito bem. Ao passo que as personificadas são aquelas que possuem seus atos jurídicos devidamente registrados nos órgãos competentes. Quais são esses órgãos competentes? Junta Comercial do Estado, cartórios de títulos e documentos, ou então nas suas entidades de classes empresariais. Certo, gente? Vamos lá então, vamos adiante. Passando esse tipo de sociedade, passando os empresários que a gente viu, a gente tem que fazer um planejamento tributário, dentro do própria questão do planejamento tributário da nossa disciplina que a gente está vendo, certo? E o que é esse dito planejamento tributário? O planejamento tributário, gente, ele refere-se a um conjunto de atividades ou procedimentos que deverão ser observados na fase do pré-planejamento. Algumas informações relevantes sobre a atividade da empresa, elas podem ser verificadas aqui nessa figura abaixo. Olha só. Então, para a gente fazer um planejamento, o pré-planejamento, naquela fase, como a gente está dizendo, do planejamento tributário, nós podemos seguir essas informações que estão dispostas aqui para vocês, aqui, que também estava lá no livro didático de vocês. Por quê? Primeiro, nós temos que saber que tipo de sociedade a gente está incluso. Segundo, qual a nossa área de atuação. Terceiro, qual as formas que a gente gera receita, que a gente gera grana, que a gente vende o nosso produto, como queiram. E quarto, análise de contabilidade para entendimento dos eventos ocorridos. Com isso, a gente vai poder estruturar, então, toda a questão de um planejamento tributário, certo? E dentro do planejamento tributário, gente, nós temos os tipos de planejamento tributário. E é muito importante que nós podemos compreender que as organizações podem optar por alguns tipos existentes de planejamento tributário, que são 3. O preventivo, o corretivo e o especial. Cada um com sua finalidade específica. Sendo que quem vai determinar, quem vai escolher a implantação frente às atividades de qual tipo de planejamento tributário a gente vai utilizar na organização, é você, administrador. Você, com a sua habilidade, que vai ter que saber qual tipo de planejamento tributário vai se enquadrar lá na minha organização. O preventivo. O que é o preventivo, gente? Vamos ver? O preventivo, ele desenvolve de modo contínuo as orientações, os manuais e as reuniões com os responsáveis pelo cumprimento da legislação tributária. O corretivo, quando detectar alguma normalidade, ele inicia um plano de estudo com alternativas que vão corrigir o problema detectado. E o especial é quando surge um novo evento, né? Como o lançamento de um produto novo, a abertura de uma filial, a incorporação de uma empresa e outros fatos. Surge a necessidade de um plano tributário, compatível com o aumento dos custos e receitas com esse novo evento. Quem vai ver isso? O administrador, lá nesse momento, certo? Se eu vou querer realmente um planejamento tributário preventivo, um corretivo, ou então um especial, que a gente vai mudar conforme a aquisição de um novo produto, uma nova filial, enfim. Certo, gente? Entendido? Vamos lá então, olha só. Tem um ponto de uma sessão de vocês lá do livro didático e dos slides que fala sobre a reestruturação de uma empresa. O que é a reestruturação de uma empresa? Reestruturar o modelo societário, na prática, significa promover alterações na composição da sociedade que foi criada, certo? Neste contexto, se verifica a ocorrência de operações nas mais diversas modalidades, como a transformação, a fusão, a cisão e a incorporação da organização. Vamos ver o que é cada um delas de forma resumida? Vamos lá ver. A transformação. Em linhas gerais, podemos imaginar que, quando uma sociedade é constituída de uma forma e passa a ter outro tipo, ela é transformada, só a sua forma. O restante permanece íntegro. Esse é o chamado processo de transformação, certo? O processo de fusão, que a gente escuta muito, né? Empresa tal fez uma fusão com empresa tal. Como é que funciona? Conceitualmente, a fusão se caracteriza pela união
de duas ou mais empresas para constituir uma nova empresa. Então, é a união de duas ou mais empresas para constituir uma nova empresa. Isso chama-se fusão, certo? Se extingue uma sociedade para surgir uma nova sociedade, herdando todos os ativos e passivos, bens, direitos e obrigações das sociedades fusionadas, ocorrendo a integração do patrimônio e o ingresso dos sócios de todas as empresas que fizeram e compuseram a fusão. Vamos falar agora então de cisão e incorporação. Cisão. De acordo com o artigo 229 do Código Civil, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere a atenção, diferente de fusão. De novo, cisão. De acordo com o artigo 229, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão, certo? Então pode ter uma cisão parcial? Sim, ela pode ser total ou parcial, certo? Da incorporação. Segundo o autor Weber, 2008, se caracteriza quando uma empresa existente absorve uma ou mais empresas, sem que a incorporada perca sua identidade, sendo que, nesta modalidade societária, as empresas incorporadas deixam de existir. Esse é o chamado processo de incorporação, tá bom? Essas modalidades, gente, poderão ser efetivadas em sociedades de tipos iguais ou diferentes, ou seja, podem ser feitas em uma sociedade limitada, já ouviram o LTDA, limitada, ou em uma sociedade anônima, as nossas SAs, no momento em que ocorrer a operação, cujas normas reguladoras da Constituição deverão ser observadas. Saiba que, quando a incorporação, fusão ou cisão envolver companhia aberta, ou seja, que tem o seu capital aberto na Bolsa de Valores, as sociedades que se sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro, e, se for o caso, promover a admissão de novas negociações, das novas ações no mercado, no prazo máximo de até 120 dias. Os processos de fusão e incorporação quase sempre geram um impacto no mercado. Por essa razão, no Brasil, as negociações devem passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e muitas vezes eles esbarram nas burocracias, o que acaba travando o processo. Por essa razão, esse tipo de transformação nem sempre é muito viável no quesito economia. Por isso, se faz necessário uma análise planejada da situação. Certo, gente? Vimos então a questão de vários conceitos, certo? A disciplina realmente tem essa peculiaridade aí na questão tributária. Benefício tributário. Olha só, com essa tributação podemos reduzir o valor do imposto de renda, não só com o valor que a empresa tem no seu ativo, que irá compensar, mas pensando pelo plano tributário, focando no imposto de renda. Aonde que eu quis chegar aqui para vocês, gente, que a gente saiu lá das fusões e já veio para o benefício tributário. O bom administrador, ele está sempre olhando a questão de reduzir tributos da organização. E a questão de focar no imposto de renda, ela é interessantíssima. Vou passar aqui alguma ideia para vocês. Olha só, a legislação permite que o governo obrigue as pessoas jurídicas a efetuarem o desconto do imposto sobre a renda na fonte e repasse ao Tesouro. Sendo assim, a lei atribui à fonte pagadora da renda os proventos tributáveis, a condição de responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto. Está lá no Manual de Retenção do Imposto de Renda e Contribuição. Para a questão de estudo sobre o planejamento tributário de uma pessoa jurídica, o imposto de renda retido na fonte, referente ao salário e prolabores pagos pela empresa, não terá nenhuma influência, sabendo que o prolabores é a remuneração dos sócios. Para fins de conhecimento, vamos esclarecer alguns detalhes sobre ele. Existem duas espécies de imposto de renda retido na fonte, por antecipação e exclusiva na fonte. Vamos ver? Imposto de renda
retido na fonte por antecipação. O imposto pode ser deduzido da declaração de ajuste anual, pessoa física, ou na declaração da pessoa jurídica. Por exemplo, salário, honorários, prolabore e serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas. O imposto de renda retido na fonte exclusivo, nesta modalidade, no imposto exclusivo na fonte do rendimento, não pode compensar o imposto descontado na declaração de ajuste anual ou na declaração da pessoa jurídica, a DIP, que estava lá em cima, certo? Por exemplo, 13º salário, loteria, aplicação financeira beneficiária de pessoa física, entre outras coisas. Então, existem essas duas formas de imposto de renda, que está bem esmiuçado no livro de vocês. Aqui é uma ideia, certo? Mas é importante, administrador, você ir lá e verificar isso lá no livro digital de vocês, que é muito importante. O imposto por antecipação, ele sofre a retenção do imposto na fonte pagadora, sendo o rendimento também tributado pelo contribuinte, por ocasião do encerramento do período de apuração, seja ele trimestral ou anual, o qual poderá deduzir o valor do imposto retido. A retenção do imposto por antecipação atribui responsabilidade à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto. Além disso, a legislação determina a apuração definitiva do imposto pelo contribuinte, da pessoa jurídica até a data prevista pelo encerramento do período de apuração do rendimento, seja ele novamente trimestral ou anual, certo? Quase terminando, tá, gente? Vamos lá. A retenção e o recolhimento são atribuídos à fonte pagadora, ou seja, atribuídos à empresa que contratou o serviço, responsável pela retenção e recolhimento dos impostos. Caso ela retenha o imposto e não efetue o recolhimento aos cofres públicos, será enquadrada em crime de apropriação indébita. A não retenção do imposto pela fonte pagadora antes do período de apuração a deixará sujeita ao pagamento do valor principal, multa e juros. Caso não ocorra o pagamento, após o encerramento do período de apuração do imposto, a responsabilidade do imposto fica a cargo do contribuinte e haverá multa e juros para a fonte pagadora. Certo, pessoal? Tem mais uma outra parte importante que fala sobre juros, obrigações e juros, né, da fonte pagadora, imposto de renda. Bom a gente entrar realmente no livro ali e dar uma verificada, que foi uma pré-aula, um pré-resumo para vocês terem uma ideia do que é o nosso planejamento tributário, certo? Estou no YouTube com vocês aqui, vou abrir o Zoom daqui a pouco, preciso conversar muito com vocês, que nós temos prova semana que vem novamente, né? Questão número 1. Para compreendermos o planejamento tributário, é preciso conhecer alguns aspectos importantes no tocante aos fundamentos e à própria legislação sobre a composição das sociedades empresariais. Em qual dos tipos de sociedade empresarial é possível identificar uma atividade organizada e personificada, porém, no nome da própria pessoa física? Somente em uma, gente. A gente viu no empresário individual. Lembram lá quando a gente fez todos os conceitos? Então, a alternativa correta é a letra E. Número 2. João é estudante de contabilidade. Está cursando o primeiro semestre. Outro dia, em uma passagem pela sala dos veteranos, ele ouviu um dos alunos falando sobre a importância do planejamento para um melhor desempenho empresarial. Agora, João precisa saber o que representa um bom planejamento tributário. Em termos gerais, podemos afirmar que a empresa... Desculpa, vamos de novo. Em termos gerais, podemos afirmar que, para João, que o planejamento tributário proporciona uma das melhores condições para a empresa. Em que sentido? Bom, aqui ficou duplo aqui, peço desculpa para vocês, tá, pessoal? Mas é no sentido de buscar um melhor retorno financeiro para a empresa, certo? É nesse sentido aí, então, que o João precisa saber o que representa um bom planejamento tributário. Né? Não é de evasão fiscal, não é o atraso do recolhimento dos tributos, não é a fiscalização da empresa pelos entes públicos, não é a redução de alíquotas pela empresa, e sim para fazer um melhor retorno financeiro
para a empresa que ele está gerenciando, certo? Número 3. Não há como negarmos o fato de que a legislação tributária no Brasil é bastante voraz, no sentido de arrecadação, sem dúvida. Também não há como negar que a legislação é lacunar, deixando espaços para um trabalho de planejamento tributário, sem caracterizar sua negação. Em um planejamento simples, você sabe que em uma empresa, né, tem uns erros ortográficos aqui nas questões de vocês, pode diminuir sua carga tributária. Consideremos as seguintes variáveis no ambiente corporativo. Olha só. 1. Ramo de atividade pode influenciar no planejamento da empresa? Sim, pode influenciar. 2. A quantidade de sócio administrativo de uma empresa limitada? Também. 3. O valor do prolabore e distribuição de lucro? Olha só. No contexto do impacto do planejamento tributário, podemos considerar as variáveis que sofrem impactos. Todas essas 3 vão sofrer impactos, gente. Ramo de atividade pode influenciar no planejamento? Com certeza. Quantidade de sócios administrativos de uma empresa limitada? Sim. E o valor do prolabore e sua distribuição de lucros ou dividendos? Sim, também. Né? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Não botei ali para vocês a flechinha, mas a alternativa correta é a letra E. Ocorre tanto na alternativa 1, 2 e 3 o impacto sobre isso. Tá bom? Aqui tem uma questão interessante que é o número 4, gente. E olha só. Né? Eu botei até em vermelho aqui, ó, do lado esquerdo de vocês aqui, uma observação, porque o número 4 é bem interessante. Vamos ler aqui junto. O empresário Aguinaldo Pereira tem uma empresa de prestação de serviços na área de operações imobiliária, do tipo compra e venda e locação de imóveis, que gira sob a denominação social de Aguinaldo Pereira Serviços Imobiliários. Devido às grandes dificuldades no negócio e à necessidade de crescimento, o senhor Aguinaldo encontrou um parceiro empresarial, o senhor Valdeci. Porém, sob a natureza empresarial da empresa Aguinaldo Pereira Serviços Imobiliários ser um empresário individual, é preciso que seja feito um processo que possibilite a entrada do senhor Valdeci na sociedade da empresa. 2 processos abaixo. Qual deles você entende ser necessário? Bom, 2 coisas aqui a gente pode ser feito. Primeiro, a sociedade ou a transformação. Viu que eu botei a flechinha bem no meio? Mas olha só que interessante. Vamos ver aqui então a definição de sociedade. Sociedade. Sendo assim, uma sociedade caracteriza-se quando 2 ou mais pessoas unem-se a fim de organizarem uma empresa para dela desfrutar de seu exercício e assumir suas responsabilidades através de um contrato social. Calma lá. Transformação. É o ato por meio do qual a sociedade passa de um tipo para o outro, independentemente de dissolução e liquidação, como preceitua o artigo 1113 do Código Civil. Aqui o que aconteceu na verdade? O Aguinaldo encontrou um parceiro, porém sob a natureza empresarial da empresa Aguinaldo. Ser um empresário individual. Ele transformou, está fazendo então uma transformação, mas está permanecendo o principal, que é a razão principal, certo? Então, pela questão pela questão aqui do exercício, a alternativa correta aqui, ao meu ver aqui, né, é a letra B, transformação, e não sociedade, porque sociedade a gente estaria o quê? Caracterizado por 2 ou mais pessoas que fariam uma empresa. Esta empresa já está criada. Entrou uma outra pessoa e fez uma transformação, certo? A alternativa correta então é a letra B, tá bom, pessoal? Era isso então, gente. Fico contente que vocês estavam com a gente aqui. Acho que a gente acabou se excedendo um pouquinho na revisão aqui, mas ela é importante. Vocês viram muito ligada a questão administrativa aqui. E vou ficar no Zoom com vocês, vamos discutir bastante. Temos a questão da prova aí. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e uma boa semana. Até mais.